ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Guerra do tráfico. 5 traficantes são mortos em confronto com a polícia no São Jorge. E as forças de segurança dizem que a situação está sob controle na capital. Nós estamos absolutamente controlando, sabendo das coisas. Mas o número de mortes não para de crescer. Na delegacia de homicídios, o efetivo não atende a demanda. A média é de 36 mortes para cada investigador. E ainda, depois de muita pressão, o governo decide cancelar licitações. E o PROCON fiscaliza companhias aéreas no aeroporto da capital e encontra irregularidades. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Boa noite. A guerra entre traficantes continua e as forças de segurança da capital dizem que está tudo sob controle. Parece mentira, né? Ontem, 5 criminosos morreram em confronto com a polícia. Segundo a PM, o grupo tentava matar integrantes de uma facção rival no São Jorge, zona oeste da capital. O vídeo mostra o momento da prisão de 3 homens na Cachoeirinha, zona sul da capital. Segundo a polícia, eles são integrantes de um grupo de extermínio responsável por várias mortes em Manaus. Foi aqui também que policiais da Força Tática iniciaram uma perseguição aos demais integrantes do bando. Eles pretendiam executar rivais do tráfico. Aqui no São Jorge, na zona oeste de Manaus, 2 confrontos foram registrados entre os criminosos e os policiais militares. 5 bandidos morreram em apenas um intervalo de 2 horas. A primeira troca de tiros foi na rua Alfredo da Mata. Os 2 homens que ocupavam esse carro roubado morreram. 2 horas depois, o segundo tiroteio. Na saída de um beco, na rua Humberto de Campos, os criminosos pretendiam dar continuidade ao plano de execuções dos rivais, mas se depararam com viaturas da Rocan. 3 criminosos foram alvejados e morreram ao dar entrada no hospital. Os moradores assustados tentam retornar à rotina. Muita bala, acordei com bala. Eu tenho medo. E o comandante da PM diz que não há necessidade do emprego de forças de segurança nacionais. Não há necessidade pelo que nós apresentamos. Estados, eu vou deixar para os senhores, estados com a população bem menor do que o nosso estado do Amazonas, os índices são bem superiores à realidade que nós vivemos aqui. Estamos absolutamente controlando, sabendo das coisas. Hoje, os 6 homens presos durante os confrontos foram apresentados na Delegacia Geral. Pois é, não há necessidade das forças de segurança, mas os homicídios não param. Hoje à tarde, mais um caso foi registrado. Foi no Jorge Teixeira. Um homossexual foi assassinado. A demanda para os investigadores da Delegacia de Homicídios só aumenta. Em média, cada investigador acumula 30 casos. Foi em um quarto nos fundos desta casa que o corpo de Altair José Souza Nunes, de 30 anos, foi encontrado. Devido ao avançado estado de decomposição, a polícia não conseguiu identificar se ele foi assassinado a tiros ou a facadas. A vítima era do Pará e estava na capital há cerca de 3 meses. Ele era agente de portaria em um condomínio. Um bilhete foi encontrado ao lado do corpo com uma ameaça. A suspeita é de roubo seguido de morte, o que a polícia ainda vai apurar. Mas a investigação pode ficar comprometida com tantas mortes registradas na capital. Aqui na Delegacia de Homicídios são 12 investigadores por plantão e 6 delegados. Pouco para a quantidade de homicídios dos últimos meses. A média é de 36 mortes para cada investigador, sem contar com os crimes do ano passado. 34 delegados investigam mais de 400 homicídios desde o começo do ano. A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou os números do mês de julho, mas só no último fim de semana, 14 pessoas foram assassinadas. Apesar dos registros, a Secretaria diz que houve redução de 12% no número de homicídios no primeiro semestre deste ano, em uma comparação com o mesmo período do ano passado. Essa questão de explosão de homicídio em Manaus, isso aí é uma inverdade, tá? Então nós tivemos um aumento de 2%. A questão de julho, o que acontece? Nós temos uma comissão que acompanha toda essa parte de homicídios. Então o fechamento dos homicídios
é depois do dia 31 de julho. Mais novos casos de homicídios são registrados todos os dias. E olha essa história, fotos e vídeos gravados no celular de um detento e divulgados numa rede social mostram presos do Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174, usando drogas e simulando lutas em uma das celas. O perfil usado na publicação tem várias postagens que mencionam uma facção criminosa do sudeste do país e imagens de diversas pessoas com armas de fogo. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que já apreendeu o celular e que os presos foram identificados e isolados. Os celulares continuam entrando, né? E o acesso à internet, olha, tá melhor do que em muitos lugares aqui da cidade. E se não bastasse a entrada de celulares com acesso à internet na cadeia, os presos continuam armados, como a gente viu aí agora há pouco. É isso mesmo. Hoje pela manhã, em uma revista no Centro de Detenção Provisória, foram encontrados revólveres e pistolas que deveriam ser de uso exclusivo da polícia, além de várias munições. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado e não tivemos resposta sobre essa apreensão. A seguir, casal morre em acidente de trânsito na Avenida Camapuã, na Cidade Nova. É o que você vê depois do intervalo.